Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas. Aula número 11. Paz aos homens e guerra a Satanás. A palavra de Deus diz que nós devemos procurar a paz, nós devemos sermos conhecidos e caracterizados pela paz. Sim, devemos ser homens de paz. Os anjos, quando apareceram anunciando a Jesus, o Salvador, cantavam glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens. Glória a Deus e paz na terra aos homens. É preciso que nós vejamos o coração de Deus no que está posto. Deus quer a paz deste mundo. Deus amou a este mundo. O nosso desejo é agradar a Deus. Então, seguramente, estaremos nos defrontando com o assunto da paz. E é preciso que você tenha isso em mente. A paz é um assunto sério na Bíblia, um assunto consequente. Deus quer paz para o seu povo e Ele promove a paz, mas também Deus é Deus de guerra e Ele nos manda ir para a guerra. Então vamos analisar quando é que tem lugar a guerra e quando é que tem lugar a paz. Veja Romanos 12, versículo 18. É um texto muito importante e que para nós serve de balizamento com relação a este assunto, com relação a este tema. É dito lá, se possível, Romanos 12, 18, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, tende paz, se depender de vós. O que é que depende de nós? É aquilo que não depende dos outros e não depende de Deus. Se depender de Deus, Deus quer a guerra e você faz a paz, você está pecando. Isso aconteceu. Não sei se você se lembra de vários casos na Bíblia, ocorridos e relatados a respeito do assunto. Por exemplo, com relação a Saul, Deus mandou, ordenou que Saul destruísse os amalequitas. Saul procurou a paz daquele povo e foi para pura desgraça sua. Deus mandou que Israel destruísse a todas as nações que estavam na terra de Canaã. Israel fez paz com os gibeonitas. Foi muito mal isto também. Enfim, com muitos outros povos, Deus mandou que não houvesse acordo, não houvesse aliança, não houvesse qualquer entrosamento. No entanto, Israel pecou e se aliou àqueles povos, fez aliança com eles. Foi para pura perda espiritual do povo de Deus, do povo de Israel. Então, depender de nós significa aquilo que não depende dos outros e não depende de Deus. Em desobediência a Deus, não adianta procurar a paz deste mundo. Será covardia. Se Deus declara guerra, nós temos que fazer esta guerra. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Deuteronômio, por exemplo, 33, versículo 27 a 29. Vamos ler. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti ele estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti, e disse, destrói-o. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de grão e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Deus expulsando o inimigo e abençoando o seu povo. Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim, os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Aqui, então, nós podemos ver os dois temas muito bem claros e desenvolvidos. Deus garantindo a paz para o seu povo, Deus garantindo a segurança para o seu povo e, ao mesmo tempo, expulsando o inimigo. Deus expulsando o inimigo. O inimigo Deus expulsa por causa de pecado, por causa de desobediência. Deus expulsa os inimigos por causa de seus próprios pecados. Deus não tem prazer em destruir povo nenhum. Se ele o faz, é porque existem razões que o justifiquem. Compreendeu?
Este é, portanto, o critério que Deus usa. Se necessária a guerra, Deus manda o seu povo fazer a guerra e diz: destrói-o, os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Mas por que agir assim com o inimigo? Porque o inimigo não é apenas nosso inimigo, ele é inimigo de Deus. Precisamos entender isto. Se possível, o quanto depender de vós, tende paz com os homens. O quanto depender de nós. Se depender de Deus fazer guerra, nós temos que fazer guerra. Se Deus disser para ter paz, então tenhamos paz. Se Deus disser para termos paz, e nós procurarmos a paz, e os outros procurarem a guerra, então a guerra não veio por nossa causa. Nós não procuramos a guerra, nós procuramos a paz. Assim deve ser a nossa atitude, sempre que possível, no que depender de nós, tendo paz com todos os homens. Ora, ter paz com homens não significa ter paz com o mundo, com Satanás. E há muitos crentes, e aliás a religião verdadeira não tem nenhuma conciliação com o mundo. Nós somos de um outro reino, o reino de Deus. Nós somos do reino da luz, o reino de Deus. Não temos nada em comum com o reino das trevas. Mas as religiões humanas têm. As religiões cristãs têm parte com o mundo, respeitam o mundo, se entendem com o mundo, fazem estruturas e organizações segundo os padrões do mundo. O resultado é que se tornam religiões perfeitamente adequadas ou conformadas com o mundo. Eu não quero falar muito. Olhe por aí afora, ao seu redor, e veja, observe bem, meu irmão, se as igrejas que você tem visto estão com raiva do mundo ou se elas estão satisfeitas com o mundo. Veja, o povo de Deus não tem parte com o mundo. Deus não quer a paz deste mundo. Nós não temos que ter paz com o mundo. Temos que estar em guerra com o mundo, não contra as pessoas, mas em guerra contra os princípios deste mundo. E eu repito, examine as instituições, as organizações religiosas, as igrejas, as denominações, a Babilônia. Examine se as igrejas estão com raiva do mundo, iradas contra o mundo. É muito mais provável que elas estejam muito satisfeitas com o mundo. Mas o povo de Deus não pode estar satisfeito com o mundo. É guerra ao mundo por causa de Satanás, que é o seu príncipe. Porém, amor às pessoas. Vamos ver alguma passagem a mais na Bíblia que nos fale sobre os princípios a respeito da nossa posição com relação à guerra e paz. Juízes 11, versículo 18. Depois andou pelo deserto Israel e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes e se acampou além de Arnon. Por isso, não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é limite deles. Israel chegou e não entrou no território. Não entrou. Por quê? Porque Deus assim o havia determinado. Deus o havia determinado e eles assim agiram. Mais adiante, no versículo 19, Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra, até ao meu lugar. Era um reino deste mundo. Israel, povo de Deus, reino de Deus, mandou mensageiros pedindo para passar. Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar e, pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O inimigo veio e pelejou contra Israel. Israel tinha mais que pelejar. Não teve por onde. Escolheu homens e os pôs em formação para a guerra. O povo de Deus foi para a guerra, enfrentou os inimigos e os venceu. E vai ser sempre assim. Sempre que o povo de Deus precisar e estiver na presença de Deus, vencerá os inimigos. Aí o Jefité disse: não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre Israel e os filhos de Amon. Porém, Amon não deu ouvidos e partiu para a guerra. A vitória coube ao povo de Deus, que estava com a justiça, que estava com a verdade. Meus irmãos, eu creio que devam ter entendido esta passagem. Israel
queria simplesmente passar, não quis guerrear. O povo adversário é que veio e se dispôs contra Israel na batalha. Israel pelejou e venceu. Em Efésios 6, versículo 12, é dito que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades deste mundo. Ou seja, Satanás, que é o príncipe deste mundo e que move as nações em organização contra Deus. E por causa disto, nós pelejamos contra Satanás e contra os reinos deste mundo que ele constituiu. Por isso dizemos que o servo de Deus nunca será um cidadão exemplar destes reinos aqui na terra. O servo de Deus nunca será um carreirista, nunca terá sucesso reconhecido pelo mundo. Todos os reinos daqui da terra, Brasil, Estados Unidos e Rússia e etc, etc, todos estes reinos pertencem a um reino maior chamado Reino das Trevas, Reino de Satanás. Príncipe é Satanás e a nossa luta é com ele. Então não podemos nos conformar com as coisas neste mundo como elas são, mas devemos declarar guerra, verdadeira guerra aos princípios deste mundo, regidos por Satanás. Então luta esta não é contra pessoas a quem nós devemos amar como Deus amou. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho para morrer por ele. Devemos amar também o mundo, as pessoas deste mundo, mas não os princípios deste mundo, não o príncipe deste mundo, não os reinos deste mundo. Em Lucas 10,5, Jesus nos ensina, como ensinou aos seus discípulos: ao entrardes numa casa, dizei, paz seja sobre esta casa. Assim deve ser conosco também. Ao entrarmos numa casa, ao conversarmos com uma pessoa, ao saudarmos uma pessoa, deixemos-lhe a paz. Se, entretanto, esta pessoa não quiser paz e nos declarar guerra, então não devemos fugir do combate, fugir da batalha. Romanos 12, 20 e 21. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Assim é o que a Bíblia nos ensina. Amar os inimigos e odiar os reinos inimigos. Amar as pessoas, odiar a Satanás. Odiar os princípios deste mundo regidos por Satanás. Paz aos homens e guerra a Satanás. Entenda isto, meu irmão, minha irmã. Fique isto muito bem claro na sua mente. Paz aos homens. Vamos amar as pessoas, dar a nossa vida pelas pessoas. Contudo, contra Satanás, declarar guerra. Aos príncipes e aos princípios deste mundo, declarar guerra. São todos eles pertencentes ao reino das trevas, contra quem Deus está irado. Então, estejamos também em guerra contra Satanás. Amém.